Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que aqui estão, vocês que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nos acompanham pela Rádio América, pela TV Horizonte e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Eu gostaria de apresentar a vocês uma sentença que eu escutei uma vez, há muitos anos atrás, eu não lembro quem falou, mas é um refrão simples, que diz assim: A filha mais bonita da esperança é a paciência. A filha mais bonita da esperança é a paciência. E aqui, a nossa esperança é o Senhor. A paciência com tudo e com todos. A necessidade de exercitar a paciência com tudo e com todos. Inclusive quando nós sabemos e temos a consciência tranquila diante de alguma coisa que nos acusam, diante de alguma ofensa injusta. E aí eu explico. Isso tudo baseado naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Tobias, o personagem que é narrado, cujas experiências são narradas no livro de Tobias, é um homem justo, correto, piedoso, justo porque vive os mandamentos, a Escritura, a lei de Deus. Correto porque no seu agir não se encontra algo que possa denegri-lo. Ele pode até errar de vez em quando, mas quem não erra? Qual de nós não erra? Existem os erros dos enganos, existem os erros da maldade e da escolha por errar e por fazer errado. E ele tem a triste realidade de ver pessoas muito próximas a ele, que ao verem tudo que ele sofre, como hoje é narrado, ele chega a ficar cego porque um pássaro
defeca nos seus olhos. Isso para o povo naquela época significava: esse homem é maldito, esse homem, ele não pode ser um homem bom. É o que também está na cabeça de muita gente quando fala assim: eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz. E aí eu já adianto: Deus não é desses de nos castigar porque nós erramos. A vida já tem o seu peso. Ele não precisa colocar mais um. Tobias é tão escarnecido, tão julgado injustamente, que o que ele faz de bom é ignorado. Por exemplo, essa cena, ele está voltando do sepultamento de algumas pessoas que estavam jogadas, de alguns corpos jogados pela cidade. Imaginemos nós andando pelas ruas de nossos bairros e aí encontrando cadáveres jogados pela estrada. Sem falar o odor. Ele indo e sepultando as pessoas. O que é também uma obra de misericórdia. Mas esse homem recebe, inclusive, as injúrias de sua esposa, que ao ficar contrariada, e geralmente quando a gente fica contrariado, parece que a gente não pode ser contrariado. Tem gente que não gosta de ser contrariada, como se a vida tivesse que estar sempre em conformidade com o que ela quer. E ao ser contrariada, ela joga exatamente aquilo para ofender a Tobias. Ela diz assim: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as obras de justiça? Vê-se bem nessa pessoa onde elas estão e quem elas são. Bem se vê em você um injusto, olha só, um castigado. Quase que dizendo assim: está vivendo às minhas custas e eu ainda tenho que aturar esse caboclo. Mas ele estava cego. Pois bem, o que leva uma pessoa a passar por isso? O que leva uma pessoa, de modo correto, que tem uma vida sem achar um isso para falar, para que digam nada, manter-se firme e coerente, vivendo a sua vida, vivendo a coerência, mesmo diante das injúrias, inclusive daqueles que estão mais perto, em alguns casos debaixo do mesmo teto, e tem a consciência tranquila. O que leva uma pessoa a continuar a viver coerentemente, se não a esperança que move seu coração? E mais, uma esperança que faz com que ele esteja voltado somente para a sua consciência. De poder dizer, e eu me lembro de Jó: eu não fiz nada. Eu sou acusado, mas eu não fiz nada. É só quem tem uma esperança muito firme, a tal ponto que nós precisamos ver se nós temos uma esperança tão firme que nos faz viver com paciência. E é por isso que o Salmo hoje vai ter o refrão: o coração do justo é firme e confiante no Senhor.
Porque em alguns casos é só diante de Deus mesmo que a nossa consciência vai estar tranquila, até que as verdades ou a verdade seja apresentada a todos. Assim, essa esperança firme, que nos faz viver com paciência, faz com que nós também saibamos olhar para o tempo presente e com paciência dar as respostas adequadas no tempo certo para as pessoas, na medida certa. Vejam que coisa. A maldade faz com que alguns cheguem até Jesus com uma ironia terrível. E eu fiz questão de dar esse tom à medida com que proclamava o Evangelho para nós vermos. Olhe como as pessoas, na narrativa de Marcos chega até Jesus. Nós sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor não faz preferência de pessoas. Nós sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus, então nos responda, nós podemos ou devemos ou não podemos, devemos ou não devemos pagar o imposto a César? Isso é uma pegadinha da mais cruel ironia e maldade. Porque qualquer coisa que ele falasse, ele caía numa enrascada. E se ele não tiver a consciência muito tranquila, se ele não tivesse paciência, quando a gente vê uma pessoa, eu pelo menos, eu me conheço. Quando uma pessoa vem com ironia para mim, me sobe uma coisa que minha orelha fica vermelha. Dizem, até uns amigos dizem que meu cabelo arrepia. É assim mesmo, Gorete? Mais ou menos. E aí, se você pega e controla. O que leva a ele a dar uma resposta tão inteligente? Qual é a imagem que está na moeda? Essa imagem vai dizer a quem ela pertence. Ah, é de César. Então entregue a César. Agora, e vocês estão entregando o que a Deus? Porque o imposto a gente tem que pagar. Imposto se paga. Quem não paga imposto está errado. Seja quem for. Agora, o que vocês estão dando? E o que está inscrito? Qual é a imagem que vocês carregam? E o que está inscrito no coração de vocês? E o que vocês apresentam a Deus? É uma pergunta tão simples, não é? E a atitude deles possivelmente já diz o que está inscrito nos corações daqueles que vão com ironia, maldade, tentar colocar o Senhor à prova. Não é bem dito aquilo que diz: o coração do homem é a sede de bens e de males. Depende das gavetas que nós abrimos. E assim, o Senhor responde com paciência, mas levam à reflexão. E isso que hoje nós refletimos não é sem motivo, porque Justino, em um momento crucial, depois de perseguições imensas, ele chega diante do prefeito de Roma e diz a verdade com coerência, porque ele sabia e ele tinha dentro de si a inscrição que era necessária. No nosso tempo, nós temos muitas pessoas que falam, brigam, xingam, fazem de tudo, uma arruaça, mas não estão nem com esperança, vivendo a paciência e não sabem mostrar o que realmente está no mais profundo de seus interiores. Ou talvez até mostrem.
A pergunta crucial é: o que eu estou apresentando ao mundo? Será que eu estou apresentando a imagem do homem e da mulher novos, surgidos pelo mistério da cruz do Senhor, que deu a vida por nós, que tanto nos amou, e que, como aqueles que têm a consciência tranquila, que vivem uma esperança firme, na paciência, não deixam de dizer amém, a verdade, e não colaboram com a mentira, será que todas as pessoas, eu, você, todos nós, estamos carregando e apresentando dentro de nós qual a imagem? A de César, do imediato, ou da esperança e da paciência que nos fazem comprometidos com o bem de todos? Diante da imagem do crucificado, que motivou e fez com que Justino refizesse e reconfigurasse sua vida, ele viu o que realmente é possível fazer o coração humano que não tem esperança, não tem paciência e não está alicerçado no amor, na verdade. A pergunta no dia de hoje, me perdoem, é só essa. Dentro do mais profundo de nós, se fôssemos uma moeda, como símbolo do valor que nós temos, quais são os valores que regem o nosso existir dia a dia? De César ou do Filho de Deus, que no alto da cruz deu a sua vida por nós, por amor, e nos chama a viver uma vida com tamanha dignidade, com tamanha responsabilidade, que ela se torna sinal de esperança, paciência e compromisso. Qual?